Boa noite. Seria esse um segundo bloco do programa Café com Leite da semana passada? Não, é uma continuidade. Hoje nós vamos falar, hoje o nosso debatedor, nosso palestrante, Dr. Francisco Bacurau, que veio falar sobre direitos trabalhistas para o nosso 5º seminário Leite e Contabilidade, trazendo informações importantes sobre tudo que dá de direito trabalhista. É a palestra que nós vamos ver hoje no programa Café com Leite. Está no ar. Programa Café com Leite, oferecimento Drogarias Avenida, 25 anos de sucesso, a direção certa da sua saúde. Água mineral cristalina dos Alpes, pura e cristalina. Estamos começando mais um programa Café com Leite, dando continuidade àquele 5º seminário de Leite e Contabilidade. A semana passada falamos sobre benefícios previdenciários com o Cícero Daniel, ele que é analista da Previdência Social, e hoje vamos falar com o doutor Francisco Bacurau, ele que é advogado, especialista em direito trabalhista, que vai falar sobre direitos constitucionalmente trabalhistas para todo o público que encontra-se no SEBRAE, ouvindo os seus comentários, a sua palestra, brilhante palestra que foi bastante aplaudida, a quem eu quero que você assista agora. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite do meu amigo, meu colega, Francisco de Oliveira Leite. Desejar um bom dia a todos. Eu já vi aqui na plateia vários alunos e ex-alunos meus aqui. Para mim é um prazer enorme, gente, estar aqui com vocês, para que a gente possa, nessa manhã de sábado, dia 23 de novembro, né? Loucos para entrar de férias. Eu tenho um bocado de aluno da FJN, que eu sou professor da FJN, sou professor da Leão Sampaio e de outras faculdades, como colocou o Leite. E a gente sabe o cansaço, né? Nós estamos no mês de novembro, muito calor, né, Leite? Pedindo a Deus que mande chuva para ver se as coisas começa a melhorar aqui na região do Cariri, nessa região muito gostosa de se morar, de se viver. Mas o Leite, quando me convidou, e eu gostaria de agradecer o convite, viu, Leite? E parabenizar você, e não só você, mas todas as pessoas que estão diretamente envolvidas nesse trabalho, na realização desse seminário. Bom, só que eu quero começar falando dos direitos sociais, no âmbito da Constituição Federal, que é a lei maior de qualquer país, né? Aqui no Brasil, nós já tivemos várias constituições. A última foi a Constituição de 88, né, que entrou em vigor no dia 5 de outubro de 1988, que este ano fez 25 anos, né? E que, engraçado é que, após 25 anos de vigência da nova Constituição brasileira, da Constituição brasileira de 88, em todas as datas, em todas as comemorações, abre-se uma série de debate e discussão. Agora mesmo teve uma série de discussão quando a Constituição Federal completou 25 anos. Eu acho que esses debates, essas discussões, essas reflexões, elas devem ser feitas constantemente. Esse ano também nós tivemos mais um aniversário de uma lei trabalhista, que nós vamos também falar sobre ela aqui, que é a CLT, né, que agora no dia 1º de maio de 2013 completou 70 anos de existência. E ontem, nas palestras de ontem, lá na Faculdade Leão Sampaio, os alunos abordaram essa questão, né? Inclusive sobre a Constituição, sobre a CLT, os 70 anos da CLT, discutindo inclusive sobre a eficácia e a efetividade. Nós temos na CLT 922 artigos. Aí você pergunta, Bacurau, nesses 70 anos houve alguma mudança? 497 artigos foram alterados, né? Aliás, eu nem sabia disso, viu, Leite? Os alunos ontem foi que me disseram isso, que eu nunca me preocupei. Bacurau, tu não sabia que os artigos da CLT tinham sido alterados? Sei, e sou capaz até de dizer quais foram os que foram alterados. Eu nunca tinha parado para olhar quantos, mas ele me disse que, segundo uma pesquisa que ele fez, 497 artigos foram alterados. Por que esses artigos foram alterados? Porque o direito, ele é o instrumento a serviço do homem, das pessoas, né? Então, a lei não pode parar no tempo e no espaço. A lei ela tem que se alterar, se modificar. A CLT, depois de 70 anos de vigência, né, enfrentando sol e chuva, enfrentando muitas críticas, inclusive críticas que são oriundas
do capitalismo, que diz que a CLT, ou a legislação trabalhista, mais atrapalha do que ajuda o mercado, a economia, e eu não concordo muito com isso, né? Não concordo, até mesmo porque muitos desses artigos que eu disse para vocês foram alterados, e eles foram alterados exatamente para acompanhar essa dinamicidade da vida humana, né? Do mercado, enfim. Nós temos artigos na CLT que, por exemplo, o banco de hora, já ouviu falar em banco de hora? O banco de hora é nada mais do que as horas extras, horas trabalhadas a mais ou a menos, né, que está no artigo 59 da CLT e que também está na Lei 9.601/98. Então, o banco de hora ele veio exatamente para atender a uma demanda do mercado, uma demanda das atividades, do comércio, da indústria, principalmente da indústria, viu, Leite? O banco de hora veio, eu era, inclusive, extremamente resistente ao banco de hora. Como eu sou advogado de sindicato, e advogo para o Sindicato dos Comerciários aqui do Juazeiro, o Sindicato dos Comerciários do Crato, para o Sindicato dos Trabalhadores de Calçado, que é Crato, Juazeiro e Barbalha, e outros sindicatos. Assim que surgiu o Banco de Hora, e o Banco de Hora surgiu, né, foi na época do Fernando Henrique Cardoso, eu fiz, inclusive, várias críticas. Eu disse assim, é mais uma medida paliativa do governo Fernando Henrique Cardoso, com a finalidade de aumentar a oferta de emprego, que termina não aumentando. Porque não é só a legislação ela tem que se modernizar, ela tem que avançar. Mas é preciso também que o Estado faça a sua parte. Quando eu falo de Estado, eu estou falando do município, né, do prefeito municipal, do município, eu estou falando do governador do Estado, e eu estou falando do presidente da República. É necessário que esses órgãos façam a sua parte. De que forma? Construindo estradas, né, saneamento básico, enfim, ofertando à atividade produtiva, né, as condições para que eles possam crescer, para que eles possam contratar, até mesmo porque as empresas elas não vêm se estabelecer numa cidade se não encontrar nessa cidade o mínimo de condições para que elas possam se estabelecer. Então, não é por causa de uma legislação trabalhista, né, não é por causa de uma CLT, da velha CLT, que fez 70 anos agora no dia 1º de maio, que as empresas vão deixar de serem criadas, de ser instituídas, de contratarem, né, e de crescerem. Não é. Até mesmo porque, aí às vezes as pessoas querem levar o assunto para a questão da China. Mas na China, a economia chinesa cresce 7%, 8%. A China não é exemplo, né, de desenvolvimento para o resto do mundo. Principalmente porque é um país ainda que ainda não está preocupado com as questões sociais. Porque um país que não tem uma legislação trabalhista mínima para garantir aos seus trabalhadores o mínimo de direito, né, como nós temos hoje no Brasil, é um país que ainda não está preocupado com a questão social. Então, acho que não é exemplo. Pode até se colocar, assim, mas o Brasil também podia ter a sua economia crescendo na mesma velocidade que cresce a China e que cresce outros países por aí afora. Né? Eu acho que o que falta ao Brasil, para que o Brasil, a economia brasileira, que não está tão mal, mas deveria estar bem melhor, o que falta, na realidade, é fazer o dever de casa. É a infraestrutura que nós não temos ainda. É as cidades que ainda não estão sendo bem cuidadas como deveria estar. Né? É o Estado que, às vezes, precisa de um governante mais ativo, né? Com uma visão mais desenvolventista. Né? É isso que precisa que aconteça. É uma administração a nível nacional que esteja preocupado com a economia, mas também que esteja preocupado com o bem-estar do seu povo, com a educação. Gente, não se pode pensar em desenvolvimento sem se pensar em educação. E aí nós estamos correndo, inclusive, atrás do prejuízo. O povo brasileiro está correndo atrás do prejuízo. Por que estamos correndo atrás do prejuízo? Porque a educação, principalmente a educação superior, ela ainda é muito deficitária no Brasil. São poucas as pessoas que conseguem chegar a uma faculdade. São poucas as pessoas. E quando se chega à faculdade, são ainda um número muito pouco que consegue concluir o seu curso superior. Como eu disse para vocês, aí são os direitos sociais, que estão no artigo 7 da Constituição Federal. Mas antes de entrar propriamente nesses direitos, eu quero dizer para você o seguinte. Nós sabemos que, eu vou falar um pouco aqui da evolução histórica do direito no mundo, né? A primeira Constituição mundial a incluir, ou seja, a dar um destaque especial aos direitos trabalhistas foi a Constituição Mexicana de 1917. Né? Às vezes os alunos estão na sala fazendo uma apresentação de um trabalho, aí eles vão falar sobre a evolução histórica do direito, aí eu digo, pega uma página, uma folha de papel amasso e
escreve lá, aí lê, aí eu disse assim, mas essa evolução histórica que aconteceu do direito do trabalho não aconteceu na mesma rapidez que você apresentou aí nessa folha de papel, não. Porque muitas coisas aconteceram, gente, né? Muitas pessoas perderam suas vidas, né? O Estado teve que tomar uma posição diferente, né? Que até então o Estado virava as costas para essa questão, dizia o seguinte, eu estou falando aqui inclusive do Estado liberal, né? Do Estado liberal, que era aquele Estado que só queria arrecadar imposto, né? Queria que a atividade produtiva pagasse os impostos e que essa atividade produtiva se resolvesse seus problemas com a classe laboral, com os trabalhadores, né? E o Estado permaneceu nessa posição por muito e muito tempo. Em 1917, no México, foi a primeira Constituição mundial a colocar no seu bojo, a assegurar na Constituição Federal os direitos trabalhistas. E a Constituição do México, de 1917, ela já trouxe, inclusive, grandes avanços. Estabeleceu jornada de trabalho de 8 horas, proibição do trabalho do menor, reconheceu o direito de greve, enfim, proteção do trabalho da mulher, uma série de conquistas já em 1917. Em 1917, a Constituição Federal Mexicana já abordou essas questões a nível de Constituição Federal. Depois veio a Constituição alemã, de 1919, que também enveredou pelo mesmo caminho e constitucionalizou os direitos trabalhistas, né? Também estabelecendo uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, proibindo o trabalho dos menores e das mulheres, estabelecendo regras, né, para o trabalho do menor e das mulheres, reconhecimento do direito de greve, reconhecimento do direito coletivo de trabalho, que é entre o movimento sindical e sindicatos, que são tão importantes na vida da sociedade. Que aí eu falo de sindicato, estou falando só de sindicato de trabalhador, não. Estou falando de sindicato de trabalhador e sindicato de empregadores. É uma forma da sociedade se organizar, é uma forma do poder produtivo se organizar, é uma forma também da classe trabalhadora se organizar. E eu, inclusive, até estou aqui em mão com um encarte. Esse encarte aqui é do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, onde ele coloca vários avanços do direito coletivo, né? Como, por exemplo, hora extra. Nós sabemos que hora extra está previsto na Constituição Federal, nós vamos já falar sobre isso, de 88, né? Todas as pessoas podem trabalhar fora do seu horário normal, né? No mínimo 2 horas por dia, com o pagamento de um adicional a mais, de uma remuneração a mais de 50%. Mas, Bacurau, e a convenção coletiva pode manter as horas extras, a autorização para se trabalhar em horário extraordinário, pagando uma remuneração a mais? Pode, sim. E nós temos visto várias convenções coletivas, né, que as horas extras são asseguradas, ou seja, é permitido porque a própria Constituição permite, é permitido porque a CLT permite o trabalho extraordinário, mas a Constituição de 88 limitou a remuneração a mais de 50%. As convenções coletivas podem elevar esse percentual para 100, 150, até mesmo porque horas extras, gente, ela vai na contramão da nossa história aqui no Brasil. Como é que se admite a execução de hora extra quando falta emprego? Né? Não é isso, Luiz? Inclusive, a Constituinte de 88 quis acabar com isso, quis acabar com o direito de se fazer hora extra. Não acabou, né? Manteve o direito de se fazer hora extra, só que elevou o percentual que antes era 20%, levou para 50%. Eu acho que não deve acabar. Eu acho que as horas extras, elas são pertinentes, elas são necessárias, né? Até mesmo porque nós vivemos numa economia da sazonalidade, né? Principalmente o setor de calçado. O setor de calçado é um setor que, ora, está produzindo a todo vapor, né? Precisa de mão de obra para produzir. Tem hora que há uma queda na produção, porque há uma queda na demanda, na demanda de produtos. Então, quando se precisa de realizar hora extra para esse setor, quando esse setor está precisando de mão de obra, lança mão das horas extras. Agora, fazer as horas extras e não pagar, né? Exigir que os trabalhadores trabalhem extraordinariamente e coloquem essas horas no banco de hora e não conceda as folgas, não está certo. E eu não aconselho isso para ninguém. Gente, eu
eu tenho muitos colegas que são advogados patronais, que advogam para empresas, mas eu, inclusive, digo para eles, eu digo, não, orienta teus clientes a fazer a coisa correta, a cumprir a lei. Sai mais barato, gente, cumprir a lei do que não cumpri-la. Precisa fazer horas extras? Precisa. Faça as horas extras, se for para pagar, paga. E paga onde? Na folha de pagamento, é lógico que ela tem que ir para a folha de pagamento. Até mesmo porque se tu paga as horas extras fora da folha, né, que eu chamo pelo caixa 2, tu corre o risco depois desse trabalhador entrar com ação na justiça e cobrar novamente as suas horas extras. Aí as pessoas me perguntam, Bacurau, vai ser obrigado a pagar de novo? Eu digo, quem paga mal, às vezes paga 2 vezes. Enquanto o doutor Bacurau está lá falando sobre direitos trabalhistas para todo esse público do 5º Seminário Leite e Contabilidade, estou eu aqui nos estúdios com toda essa equipe maravilhosa, saboreando a água mineral cristalina dos Alpes. E é dela que eu quero falar agora. Água mineral cristalina dos Alpes. Ela que é totalmente engarrafada sob os mais rígidos controles de qualidade e higiene. A água mineral cristalina dos Alpes traz mais saúde com sabor de pureza. Experimente. Você encontra água mineral cristalina dos Alpes em todos os supermercados e distribuidores da região do Cariri. Água mineral cristalina dos Alpes. Sua saúde agradece. Essa é nossa. É daqui. Televendas 8834-821810. Um abraço a toda a equipe de vendas que faz a água mineral cristalina dos Alpes. E agora, vamos saborear mais um cafezinho sem nome. Eu estou do lado contrário, por isso que eu peguei a xícara ao contrário, mas o café, como diz Fernanda, é saboroso. É o café sem nome. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos. É rapidinho. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Hoje com essa brilhante palestra do Dr. Francisco Bacurau falando sobre direitos trabalhistas. No 5º Seminário Leite e Contabilidade, nas dependências do Sebrae, Palácio da Microempresa, em Juazeiro do Norte, com público exemplar, seleto e muito bem comportado e participativo. E perguntador, viu? Olha lá que o Dr. Bacurau se viu não em defesa, mas sempre com as respostas à altura e sempre precisa, porque na verdade é um grande profissional, a quem eu quero mandar o nosso abraço, meu amigo Dr. Bacurau, lá na cidade do Crato, que veio a brilhantar esse nosso evento com essas informações de direito trabalhista. E fiquem com ele nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Bom, mas me segurem, vocês viram ainda que eu ainda não consegui falar sobre a evolução histórica do direito a nível constitucional. Já anotaram isso? Professor é assim, viu? Então, a primeira Constituição foi a Constituição do México, de 1917, depois veio a Constituição Alemã, de 1919, e depois, por último, veio a Constituição Italiana, que chama Carta de Del Lavoro, que foi com base nessa Constituição italiana que surgiu os direitos trabalhistas aqui no Brasil. Bacurau, isso em 1927. E antes não tinha não direito trabalhista aqui no Brasil, já existia os direitos trabalhistas aqui no Brasil. Só que esses direitos eram criados por força de leis esparsas. Decreto, naquele tempo se baixava muito decreto. Se baixava um decreto para criar férias do trabalhador ferroviário. Através de um decreto se criava férias dos comerciários. Enfim, existiam vários direitos naquela época, né, que eles eram instituídos por força de decreto, por força de lei ordinária, e que a gente chama de leis esparsas, que eram instituídas para criar direitos vinculados a diversas categorias. As categorias de trabalhadores que fossem mais mobilizadas, que tivessem mais poder de fogo, ela era aquelas categorias que conseguia. Por exemplo, a Lei 605/49, que é a lei que trata do repouso semanal remunerado. Essa lei, ela foi instituída em 1949. Por conta de quê? Por conta de uma mobilização que foi feita pelos trabalhadores do comércio, naquela época nem chamava trabalhador do comércio, chamava de trabalhadores varejistas, né? Em 1949, uma manifestação foi puxada no Rio de Janeiro e eu acho que no estado de São Paulo. Foi que foi instituído o repouso semanal remunerado. Mas os trabalhadores não tinham não descanso, não. No início, gente, não tinha legislação.
Quem ditava as regras era o patrão, né? Então os trabalhadores trabalhavam de domingo a domingo, sem descanso, sem uma jornada definida, trabalhando sem receber um salário muito baixo, em péssimas condições de trabalho, não é isso? Aqui no Brasil também isso aconteceu. Então, quando a Constituição italiana foi instituída em 1927, o Brasil, inclusive, pressionado por vários outros países, com quem mantinha intercâmbio, né, naquela época, intercâmbio comercial, intercâmbio de toda a ordem cultural, a França, a Inglaterra e outros países, até os Estados Unidos, começaram a exigir do Brasil que também se criasse uma lei, né, se tivesse uma legislação mínima para dar proteção aos direitos dos trabalhadores do Brasil. E aí, na época, quem estava no comando da nação era o Getúlio Vargas. E aí, em 1943, o Getúlio Vargas convidou um grupo de juristas e pediu que esses juristas elaborassem uma legislação mínima que desse proteção aos direitos dos trabalhadores brasileiros. Aí, em 1º de maio de 1943, surgiu a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E por que chama consolidar? Porque consolidou vários institutos, várias leis esparsas que já existiam na época, assegurando direitos diversos, né? Consolidou tudo dentro dessa CLT, não é um código, né, quer dizer, é uma consolidação mesmo. Por isso tem esse nome, consolidação, porque consolidou o que já existia de legislação, criando direitos diversos para vários trabalhadores, como eu disse para vocês, dependia muito do poder de fogo, do poder de mobilização de cada categoria. E aí a CLT veio, foi consolidada, e aí se destinou a todos os trabalhadores que se vinculam numa relação de emprego, né? Se vinculou numa relação de emprego regido pela CLT. Então, todos os trabalhadores que estão vinculados numa relação de emprego, regido pela CLT, são a relação entre esses trabalhadores e as suas empresas são ditadas, as regras são ditadas pela CLT, que aí começa, que como eu disse para vocês, um código que tem 922 artigos, muitos desses artigos hoje já se encontram em desusos, né? Só para você ter uma ideia, o artigo 473 da CLT, que é o artigo que fala das faltas justificadas, né? Lá no artigo 473 da CLT, tem um inciso que fala da falta justificada no nascimento do filho. Eu estou na sala de aula às vezes, aí eu falo da licença, que aliás hoje nem é mais falta justificada, hoje é licença paternidade. A Constituição de 88 também avançou nesse sentido, no sentido de criar a licença paternidade, né, dando ao trabalhador 5 dias de folga, para que ele possa, na realidade, acompanhar os primeiros dias do nascimento do seu filho, não é isso? Não, pois é engraçado aí quando eu estou nessa... Às vezes, quando eu vou falar para os empresários, viu? Como é teu nome? Gilane. Mas é porque... Não, pois eu vou dizer nós para... É melhor comemorar o nascimento do que a morte, não é não? Mas se chorar, baixa 2 dias, porque senão vai adoecer. Não é São 2 dias, sinceramente, eu vou dizer para você, já perdi meu pai e perdi minha mãe, que são as pessoas mais importantes, da vida da gente, né? O pai e a mãe. E eu fiquei, nesse tempo, inclusive, eu estava ensinando, eu era professor da URCA, do curso de Direito da URCA. E 2 dias depois que passou, eu fui para lá dar aula. Professor, senhor Ravedo, e eu vou ficar, a vida tem que continuar. Chorar, já chorei, tá bom. A mágoa, a saudade vai ficar no coração da gente para sempre, né? Mas tá bom. Trabalhar é bom demais, gente. Trabalhar é bom demais. Agora, isso que você está me dizendo aí. Deixa eu dizer, a licença paternidade, que hoje é a licença paternidade, naquela época era falta justificada, artigo 473 da CLT. Naquela época, quando a CLT foi criada em 1943, nós vivíamos sobre a orientação de uma organização familiar patriarcal, machista, patriarcal. Então, naquela época, eles pensavam o seguinte: um dia já é suficiente para esse cabra tomar cachaça, como ela diz aqui. Passado esses anos todos, em 1900, eu já te conversei, vou te convencer. Em 1988, com o advento da nova Constituição Federal,
Aí saiu do artigo 473 a falta justificada e passou para a licença paternidade. Eu pergunto para vocês, não é para o cara tomar cachaça, não. Ele vai porque ele é irresponsável. Pois é. Mas o pior é que todos os maridos tomam cachaça. Quem vai sair no lucro aí é a mulher, porque ela vai ficar trocando de marido e nunca vai. Como é teu nome? Aí você diz assim, não? É um homem promissor. Então, gente, ó, o conceito de família hoje é um outro conceito diferente. Hoje, a família realmente, a verdadeira família é aquela do esposo e a esposa. O esposo e a esposa. Até mesmo porque hoje os jovens estão terminando os cursos muito cedo, né? Terminando faculdade muito jovem, estão passando nos concursos, por exemplo, de repente um cara termina o curso de Direito aqui na URCA, passa num concurso para ser procurador federal lá, e vai lá para onde? Para o Acre. Casa com uma cidadã juazeirense, vai embora para lá, fica aqui o pai e a mãe dele, o pai e a mãe dela. E lá no Acre, é só eles dois. Eles não vão contar com ninguém, não. Com uma mãe para cuidar do bebê. Ah, mas o parto é cesáreo. Se vira. O parto é cesáreo, a mulher está toda ponteada, não pode nem se virar, né? Eu, inclusive, sou pai de 2 filhos, eu lembro muito bem quando minha esposa teve os filhos, todos 2 pelo cesáreo, e minha esposa me explorou demais, viu? Até porque ela nunca se levantou da cama para pegar o filho para amamentar. Eu é quem pegava a criança no berço e botava nos braços. Com cachaça ou sem cachaça? Mas com cuidado para não derrubar a criança, né? Então, gente, é justificável que se hoje tenha uma licença paternidade de 5 dias. E o pior, vou te dizer agora tu vai ficar com raiva. Já tramita no Congresso Nacional um projeto de lei elevando essa licença para 15 dias. Agora vão morrer de tomar cachaça. Mas não é para isso não, gente. Até mesmo porque os homens começaram a ter uma outra atitude, a ter uma outra visão, né? Os esposos, hoje, mesmo jovens do jeito que são, eles começam a ter outra visão, de que a família deve ser comandada pelo pai e pela mãe, a responsabilidade é dos dois, de criar e educar os filhos, e essa educação começa desde o primeiro momento que a criança vem ao mundo. Na hora do parto, depois do parto, o pai precisa estar presente, né? Principalmente se a esposa fizer um parto cesariano e estiver muito longe da sua família, né? Precisa da presença do pai. Então é necessário que o direito evolua nesse sentido. Deixa eu meter o nome que eu esqueci. Como é teu nome? Dilane. É Dilane? Rilane. Viu, Rilane? O direito não acontece por acaso. O direito ele surge em cima de fatos. Agora, é qualquer fato? Não. São fatos que convencem a sociedade que é necessário se ter uma norma regulando aquele fato. O nascimento da criança é um deles, né? Oi. Maria, tu já foi por esse... Está sendo radical demais. Tá? A licença paternidade? Aí, nesse caso aí, ele vai precisar da compreensão da empresa, né? Porque se a mãe faleceu e a criancinha sobreviveu, logicamente que... E se ele não tem ninguém, não tem pai nem mãe dele próximo, nem sogra, nem sogro, é preciso que a empresa tenha essa compreensão de facultar, de flexibilizar a oportunidade para que ele possa também ficar junto da criança. Tem não. Bom, gente, o primeiro inciso do artigo 7 é isso aí, relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, entre outros direitos. Eu estou falando que esse inciso primeiro do artigo 7 da Constituição Federal, que faz parte dos direitos sociais, é um inciso que cabe uma série de discussão, uma série de debate. Por exemplo, Bacurau, o que é isso, despedida arbitrária? Quando é que uma despedida é considerada arbitrária? Quando é que o patrão pode enfrentar uma ação na justiça porque demitiu o trabalhador arbitrariamente? Vocês sabem?
por que a gente diz arbitrário? Se é arbitrário é porque contraria o quê? Uma lei, não é isso? Então, se a lei diz que tem que fazer de um jeito e tu faz de outro, tu fez de forma arbitrária. E isso pode, inclusive, ensejar numa ação na justiça. Nós sabemos que hoje, no regime seletista, né, nós já tivemos aqui no Brasil, gente, garantias de estabilidade no emprego. Vocês sabem disso, não sabem? Tinha um artigo, que é o artigo 492 da CLT, que ainda continua dentro da CLT, e que não foi retirado de lá até hoje, que é o artigo que fala da estabilidade. Que era o trabalhador que trabalhava 10 anos consecutivos numa empresa, na mesma empresa, após esses 10 anos ele adquiria estabilidade. E aí ele só poderia ser demitido se cometesse justa causa. E essa justa causa teria que ser devidamente apurada. Aonde? Na justiça. Para saber se o trabalhador realmente cometeu ou não justa causa, que são aquelas faltas graves que estão relacionadas no artigo 482 da CLT. Que vai lá desde improbidade, passando até pela questão da embriaguez. É a embriaguez habitual, que hoje nem jeito, não se demite mais trabalhadores por problema de embriaguez, a não ser que o cara queira morrer bêbado. Porque o alcoolismo hoje é considerado doença. Então há uma orientação, inclusive jurisprudencial, né, doutrinária jurisprudencial, que os trabalhadores que se encontrarem nessa situação, né, de alcoolismo, eles devem partir para um tratamento. Se por acaso o trabalhador se nega, se a empresa patrocina o tratamento, aí nós sabemos que tem algumas empresas que patrocinam, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, essas empresas de maior esporte patrocinam o tratamento, e o trabalhador se nega aí para esse tratamento, aí a empresa pode tomar uma outra medida, que é a demissão por justa causa. Caso contrário, hoje é recomendável que não se deve demitir por justa causa. Até mesmo porque o cara que começa a tomar cachaça, ele pede para sair, e o patrão diz, vai com Deus Nossa Senhora. Né? Porque eu acho que beber pode, mas para tudo tem a hora, tem o seu momento, né? Então, bebe no final de semana, rapaz. E, aliás, bebe no final de semana e só no sábado, no domingo já para, porque tem que descansar o fígado para voltar a trabalhar na segunda-feira. Então, demissão arbitrária, gente, é toda aquela demissão que contraria um dispositivo de lei. Então, Bacurau está falando de quê? Estou falando da estabilidade. De quem? Dos trabalhadores, dos dirigentes sindicais. Trabalhador que se elege para a carga de diretoria do seu sindicato. Né? A própria CLT, a própria Constituição Federal fala sobre isso, né? No artigo 8º, reconhece a estabilidade, nós chamamos isso de estabilidade provisória, e a CLT também, a CLT que já existia antes da Constituição de 88, também já tratava sobre isso no artigo 543, falando, é vedado a demissão dos trabalhadores sindicalizados ou eleitos para a carga de direção sindical. Quando? Durante o seu mandato. Ah, mas agora porque o cara se elegeu presidente do sindicato, se elegeu diretor do sindicato, vai botar todos os bonecos possíveis e imagináveis, nunca, jamais, em tempo algum. Até mesmo porque eu já fui dirigente sindical. Menino, já passei um bocado de coisa na minha vida. Eu fui presidente do Sindicato Comerciário do Crato, quando eu era comerciário. E fui presidente por 2 mandatos. Eu fui dirigente sindical um bocado de tempo. Eu fui dirigente sindical de 1985 até 1994. Eu tenho dito na sala de aula que quando eu morrer, se chegar lá em cima, São Pedro vai perguntar, o que é que você fez lá embaixo? Eu vou dizer, ó, fiz um bocado de coisa. Eu tenho uma coisa na minha vida, eu tenho certeza. Eu não sou omisso. Por onde eu passo, eu deixo a minha escrita. Ou que agrade, ou que desagrade, né? Mas a gente não pode ser omisso. Você vai ficar calado, entra mudo e sai calado, não diz nada, e você não tem vontade própria, não. Você tem que ter, você tem que se manifestar. Aonde? Se está no movimento estudantil, participa do movimento estudantil, secundarista, universitário. Se é trabalhador, se engaja no movimento do sindicato dos trabalhadores. Se é empresário, da mesma forma. Nós não viemos ao mundo só para cuidar da nossa vida pessoal, não. Nós viemos para cá e nós temos outras tarefas a fazer. Né? Nós temos outras tarefas a cumprir. Dentre as tarefas a cumprir é contribuir com o desenvolvimento, né? Com a organização. Né? E a gente faz isso de que forma? Através das entidades, através do sindicato, através das comunidades de bairro, através do movimento estudantil, através de qualquer movimento. Esse é o nosso papel como cidadão. É para isso que nós viemos ao mundo, não só para cuidar da nossa vida pessoal, não. Então, se o trabalhador se elege à carga de direção sindical e ele for demitido, e essa demissão não for uma demissão baseada numa ação judicial, aí essa demissão é considerada arbitrária.
Tá certo? Esse trabalhador pode, inclusive, entrar com ação na justiça e pedir a sua reintegração no emprego e na função. Inclusive, pedir liminarmente. O juiz vai conceder uma reintegração liminar. Ah, Bacurau, mas o cara é dirigente sindical, mas está botando o maior boneco do mundo. Não vem trabalhar, não justifica, não diz nada. E eu não posso demitir ele? Não? Pode. Aí entra a questão da demissão por justa causa. Só que você vai fazer isso aonde? Na justiça. Existe um artigo na CLT, que acho que é o artigo 853, que diz que você deverá, no prazo de 30 dias, instaurar o inquérito para apuração de falta grave. Se você não entrou com ação na justiça e demitiu, você cometeu arbitrariedade. Uma coisa que acontece muito hoje, gestante. Trabalhadora gestante. E agora, gente, tem uma súmula do TST, que é do ano passado, que estendeu a estabilidade. Não é que estendeu, a estabilidade já era garantida. As trabalhadoras que fossem contratadas, né, no regime seletista, que fossem contratadas, não importando o tipo de contrato, mas o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, tinha um entendimento que a estabilidade só era assegurada às trabalhadoras que eram contratadas dentro da modalidade de um contrato por prazo indeterminado. Ou seja, quem era contratado dentro da modalidade de um contrato por prazo determinado, e aí no comércio nós temos muitos contratos por prazo determinado, que é o contrato de experiência, que tem vigência de 90 dias, que tem duração de 90 dias, né? Quando elas eram contratadas, quem engravidava, a estabilidade não era reconhecida. Hoje não prevalece mais isso. Foi contratada, não importa a espécie de contrato, engravidou, o empregador tem que garantir o emprego e o salário daquela trabalhadora enquanto ela estiver gestante, né? Porque nós sabemos que a Constituição Federal é bem clara no artigo 10, inciso 2, a linha B, né? É vedada a demissão da gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Bacurau, e se essa trabalhadora não estiver cumprindo com as suas obrigações, eu posso demitir? Pode, por justa causa. Aí onde entra isso que eu estou querendo colocar para vocês, a falta, às vezes a lei existe, tá? Há uma efetividade da lei, mas a lei não é eficaz, falta eficácia para que a lei seja cumprida na íntegra, na sua inteireza, como realmente o legislador quis. Aí o que é que está acontecendo? O que falta hoje com relação a esse direito da gestante? Uma lei que regulamente, uma lei para regulamentar, para dizer como é que o empregador faz para demitir a trabalhadora gestante que cometeu falta grave, que por exemplo, praticou ato de improbidade. Se cometer falta grave, pode. Só que eu entendo que tem que discutir na justiça. E o que é que tem acontecido hoje? Inclusive as grandes empresas. As grandes empresas demitem as trabalhadoras gestantes sem discutir isso em juízo. Aí chega no sindicato, né? No sindicato das categorias, que é fazer a homologação da rescisão do contrato. Porque o trabalhador que tem 1 ano ou mais de serviço na empresa, a rescisão dele tem que ser paga e homologada ou no sindicato ou no Ministério do Trabalho. E aí os sindicatos não homologam. Eu até, às vezes, nesse caso da gestante, eu sou mais eu sou mais, assim, seguro, porque eu acho que a gestante, infelizmente, nesse país, a trabalhadora gestante, ela é discriminada, né? Inclusive, eu fico impressionado como é que o empresário, que é filho de uma mulher, muitos deles casados com mulheres, né? Porque não, porque tem uns que são solteiros e não querem casar nem que a vaca tussa. E tem outros que não querem nada com nada na vida, né? Bom, e aí, só porque a empregada dele engravidou, ele demite a trabalhadora, dizendo, é como se a gravidez fosse uma doença, como se ela fosse contaminar o ambiente de trabalho da empresa. Até mesmo, gente, porque é um absurdo. Está lá na CLT, tem um artigo na CLT, que é o artigo 373, que fala dos atos discriminatórios. Que se as empresas praticarem esses atos na hora de contratação da trabalhadora, essa empresa pode responder um processo, inclusive uma ação civil pública, por ato discriminatório. Sem falar que se a trabalhadora provar que a empresa deixou de contratá-la, porque imagina que ela está em lua de mel. Você pergunta logo, casou quando? Não faz essa pergunta. É discriminação isso? É discriminação.
Você chega lá, você casou quando? Aí a moça diz, não, eu casei a semana passada. Ele diz, ah, Maria. É assim ou não é? É um ato discriminatório. No artigo 373 da CLT, as empresas não podem fazer isso. Eu acho que o bom empresário, empresário de sucesso, aquele que tem uma visão de mercado, uma visão moderna de mercado, não é só visão de mercado, não, visão moderna de mercado, não deixará de contratar uma trabalhadora porque ela é recém-casada, ou porque ela está grávida, ou porque ele imagina que ela pode engravidar. Se ela tiver competência, ele deve contratar, sim. Até mesmo porque a minha esposa lá em casa, nós tivemos 2 filhos, e minha esposa, dias antes de ter a minha primeira filha, ela dançou forró a noite todinha. Então isso não é doença, é? E eu acredito que acontece com todas as mulheres. Lógico que toda regra tem exceção, tem trabalhadores que têm uma gravidez mais complicada. E aí também, pensando nisso, a legislação prevê todos os atos que devem ser feitos, né? Até mesmo a demissão. Se por acaso a gravidez da trabalhadora for uma gravidez que não tenha condição nenhuma de permanecer trabalhando, o próprio médico dela orienta a empresa para que a empresa dispense. A sede é grande, mas quando eu saboreio a água mineral cristalina dos Alpes, ela vai embora. Eu queria falar do laboratório Lamic. Mas antes, eu não posso deixar de mandar um abraço para a Ivanilson, para a doutora Socorro, para a Ivanilson Júnior, para o Leonardo Davi, que estão sempre à frente do laboratório Lamic. Se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao laboratório Lamic. O Lamic conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. O Lamic realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Uma das suas mais novas aquisições foi um equipamento para dosar hemoglobina glicada pelo método HPLC, uma metodologia padrão ouro para este tipo de exame. E já disponibiliza seus exames pela internet, proporcionando ainda maior comodidade para seus clientes. Você encontra o Lamic, a unidade central aqui na rua Padre Cícero 759 e postos de coletas em Milagres, Campos Sales, Caririaçu, no Novo Juazeiro e na clínica Clemira Reis. O Lamic tem a direção dos doutores Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi e doutora Socorro Cabral Bezerra. Um abraço a todos que fazem o Lamic na cidade de Juazeiro do Norte e nos seus respectivos postos de coletas. E agora vamos saborear um cafezinho para encerrar esse segundo bloco. Enquanto o doutor Bacurau está lá no Sebrae falando sobre direitos trabalhistas. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Já nós voltamos, rapidinho. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, a quem eu quero agradecer a vocês pela audiência e dizer que todos os nossos programas estão no site programacafécomleite.com.br. Quero começar esse terceiro bloco dizendo para você falar para você sobre as drogarias Avenida. Olha, se você pretende comprar medicamento genérico com desconto de até 70%, você só vai encontrar nas drogarias Avenida. Não adianta procurar noutra farmácia. Você vai perder tempo, gastar gasolina e perder seu tempo acima de tudo. Drogarias Avenida vai certo, a direção certa da tua saúde. Não adianta tu dar muitas voltas. É lá nas drogarias Avenida, na farmácia da Ana, aqui em Juazeiro ou no Crato, o desconto é o mesmo. E tem mais, se você ligar no 0800 280 4041, a Ana vai mandar deixar na sua casa. Custo nenhum. Você não vai pagar mais caro por isso. É assim nas drogarias Avenida, a direção certa da sua saúde. Um abraço para toda a equipe de mais de 200 funcionários da Drogarias Avenida. Você encontra as Drogarias Avenidas aqui em Juazeiro e na cidade do Crato. As Drogarias Avenida trabalham sempre para oferecer o melhor para seus clientes. Atendimento humanizado, os melhores produtos, os melhores preços. Aproveite nossos descontos especiais de até 70% em medicamentos. Drogarias Avenida, 0800 280 2798. E agora vamos voltar esse nosso bate-papo descontraído com o Dr. Bacurau para concluir a sua palestra sobre direitos trabalhistas. Bom, demissão sem justa causa. Gente, nós sabemos que a Constituição de 88 manteve a demissão sem justa causa, por iniciativa do patrão, né? Porque nós sabemos que o contrato de trabalho ele pode ser dissolvido por iniciativa do empregado, por iniciativa do patrão, né? E outros motivos que a gente sabe, por morte do empregado, não, tá lá. Mas vamos falar da demissão sem justa causa por iniciativa do patrão.
é um inciso, esse inciso primeiro, está vendo aí dizendo, depende de regulamentação. Nos termos de lei complementar. Então, o que é que nós estamos vendo nesse inciso primeiro? É que, na realidade, nesses 25 anos de Constituição Federal, ainda não surgiu uma lei complementar que viesse regulamentar a demissão arbitrária, principalmente da trabalhadora gestante. Nós temos hoje súmulas, nós temos súmulas. Serve, Bacurau? Serve. Mas o que correto seria o Congresso Nacional votar uma lei, estabelecendo todas as regras para demitir a trabalhadora gestante, por justa causa. Uma outra coisa também que tem que ser discutida, e aí alguns empresários, inclusive, não se colocam contrário contra isso, ou algum jurista diz, não, Bacurau, a demissão sem justa causa ela está devidamente resolvida. O patrão pode demitir o trabalhador sem justa causa na hora que ele quiser? Pode. Está dentro do poder de direção do empregador. No artigo 2º, né, que diz, que conceitua o empregador, que define que o empregador é empresa individual, coletiva, que assume os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Ou seja, quem dirige a prestação pessoal de serviço é o patrão. Então, ele que tem o poder de admitir, ele também tem o poder de demitir. Agora, ele pode demitir, fazer a demissão na hora que ele bem entender. O que tem acontecido no Brasil é isso, né? Por conta desse poder, do poder postetativo, do poder de direção. Mas nós sabemos que hoje, muitas das demissões que acontecem dentro das empresas, né, elas são demissões fraudulentas. Não são? É aquela demissão que o trabalhador chega para o patrão e diz assim, eu estou devendo tudo. Estou vendo a hora, e entraram lá em casa e levaram tudo da minha casa. E eu quero que você faça a minha rescisão do contrato de trabalho. Aí o patrão vai na onda, faz a rescisão do contrato de trabalho dele, o empregado devolve os 40%, não é assim? Ele saca o FGTS de forma indevida, né? Dá a entrada no seguro-desemprego, fica recebendo seguro-desemprego e fica trabalhando na empresa. É um risco que a empresa está correndo, né? É um risco que a empresa está correndo. Tanto o empregado como o empregador estão cometendo crime, crime contra o FGTS, contra o seguro-desemprego, tá certo? Ambos poderão responder processo, tanto o empregado como o empregador. E sem falar que essa atitude ela é extremamente prejudicial à sociedade, porque a gente pensa que que a coisa pública não é de ninguém, mas a coisa pública é de todos nós. Gente, eu tenho ouvido muito, as pessoas têm me questionado muito assim, Bacurau, o que é que tem acontecido? Que tanto o Cine como o Ministério do Trabalho têm colocado uma série de obstáculos para mim encaminhar o seguro-desemprego. Mudou, doutor Bacurau, a lei do seguro-desemprego? Eu digo, não. A lei do seguro-desemprego, ela é de 90, né, que é a lei 7.779, 90. Aí depois veio uma outra lei, que é a 8.900, de 94. Essa lei é a lei que está em vigor. Então, essa lei, ela já diz falar sobre isso. Que o seguro-desemprego só é devido quando? Quando os trabalhadores foram demitidos e a demissão foi uma demissão imotivada. O que é uma demissão imotivada? É aquela em que o trabalhador não deu motivo nenhum para ser demitido. Ou seja, que o patrão demitiu esse trabalhador, imotivadamente. Imotivadamente é diferente dessa demissão que eu falei para vocês, dessa demissão fraudulenta, dessa demissão negociada entre patrão e empregado. Tá? E um outro caso em que o empregado, nós chamamos isso de demissão sem justa causa. Um outro caso em que o trabalhador pode receber seguro-desemprego é nas rescisões indiretas do contrato de trabalho. Bacurau, o que é rescisão indireta do contrato de trabalho? É quando o empregador comete falta grave. Bacurau, o empregador comete falta grave? Comete sim. Do jeito que o empregado comete falta grave, o patrão também comete falta grave. As faltas graves do empregador estão no artigo 482 da CLT, e as faltas graves cometidas pelo patrão estão no artigo 483 da CLT. Patrão que não paga o salário em dia, está cometendo falta grave? Patrão que não recolhe os depósitos de FGTS, está cometendo falta grave? Patrão que trata o empregado com rigor excessivo. Que a gente tem conhecimento por aí que existe tratamento. Menino, uma vez, eu ouvi dizer uma vez que aqui numa região, não vou dizer onde, uma empresa, o empresário ia para trabalhar com um revólver na cintura. Aí ficava desfilando para cima e para baixo com esse revólver na cintura. É falta grave? 483. Eu, inclusive, tenho ajuizado muitas ações, gente, na Justiça do Trabalho, requerendo a rescisão indireta do contrato de trabalho, de acordo com o que estabelece o artigo 483 da CLT.
Por conta disso que eu estou dizendo para vocês. Salários atrasados, FGTS atrasado, rigor excessivo, ou seja, assédio moral dentro das empresas. Um dia desse eu recebi um grupo de trabalhadores lá no dos sindicatos que eu trabalho, bem uns 10. Aí eles chegaram lá e disseram assim: doutor, nós viemos aqui porque nós estamos precisando de uma ajuda. Ele disse: o que foi que aconteceu? Não, nosso patrão está com o salário atrasado, o tratamento dele para conosco é o mais desumano possível. E me fizeram um relatório de uma situação tão grave que eu sentei no computador, quando eu me levantei, as 10 reclamações estavam prontas. Eu digo: eu vou socorrer esse povo. Não vou deixar esse pessoal serem... vão amparar esses trabalhadores. Até mesmo porque eu sou obrigado a fazer isso, porque eu sou advogado do sindicato deles. Dei entrada nas ações. Aí depois, sim, aí pedi também uma fiscalização do Ministério do Trabalho, né? Pedi a doutora Eunice que abrisse uma fiscalização do Ministério do Trabalho. E também, hoje, a gente sabe que esses nós chamamos de órgãos fiscalizadores. Quem é que pode fiscalizar o cumprimento da lei? O Ministério do Trabalho, a Procuradoria do Trabalho, são os órgãos fiscalizadores. Depois, o empresário soube dessas investidas, e eu estava fazendo isso não por acaso, estava fazendo por conta de ser advogado do sindicato deles, e também por ter sido contratado para ajuizar as ações dele. Aí o empresário ligou para mim e disse assim: o senhor denunciou a minha empresa no Ministério do Trabalho? Aí eu disse: nós pedimos uma fiscalização na sua empresa porque nós recebemos denúncia que sua empresa está com salários atrasados. Está com salário atrasado mesmo, ele dizendo para mim. Está com salários atrasados mesmo, mas isso aqui não é só a minha empresa, não é todas as empresas aí da cidade. Eu disse: mas o senhor acha que isso é correto? Ele disse: não tem dinheiro. Aí eu me lembrei de um eu estava fazendo uma audiência recente, um dia desse, aí o juiz de trabalho, eu achei até engraçado, porque eu nunca ouvi um juiz de trabalho dizer isso. Aí o empresário lá na hora da audiência se reclamando, se lamentando, chorando. Aí o juiz olhou para ele: só quem não pode com pode. Para que você foi inventar de ser empresário? Aí eu fiquei olhando assim para o juiz e digo: juiz, é direto demais, está sendo do interior, viu, para vir com essas... E aí, eu disse para ele assim: eu sei que esse cidadão conversou dando comigo, eu disse: o que é que o senhor realmente quer? O senhor quer que realmente eu convença os trabalhadores a desistirem das ações, a frear a fiscalização do Ministério do Trabalho, a pedir ao Ministério do Trabalho que não faça mais a fiscalização? Aí eu disse: não, faça o seguinte, comigo o senhor não vai me convencer, né? Porque eu também não posso ser convencido por uns argumentos desses, pelo descumprimento da lei. A lei deve ser cumprida por quem? Por todos. Pelo patrão e pelo empregado. Eu sou advogado de empregado, Leite, mas eu não passo a mão na cabeça de empregado, não. Às vezes, alguns trabalhadores chegam no sindicato para entrar com alguma ação ou me repassar alguns acontecimentos, aí eu digo para os trabalhadores: eu digo, você não tem direito nenhum de descumprir com suas obrigações. Você tem a obrigação de cumprir com todas elas. Até mesmo porque o contrato de trabalho ele é bilateral, né? O que é isso? Estabelece direitos e obrigações entre as partes. O patrão tem obrigação, mas tem direito no contrato. O empregado tem direitos, mas tem deveres no contrato. Então, não tem esse negócio de estar passando a mão em cima de ninguém, não. Todos nós temos a obrigação de cumprir a lei. Seja quem quer que seja. Seja empregado, seja empregador. Quando descumpre, vamos parar, às vezes, na justiça. Só está atrasado, Leite. Se a turma quiser, a gente fica até 4 da tarde. Que hora é essa, hein? Bom, só para fechar sobre isso. Então, esse inciso primeiro do artigo 7 da Constituição Federal é um inciso que depende de regulamentação, para acabar, inclusive, com essas demissões fraudulentas, para acabar com essa história de empregado estar aperreado, convencer o patrão a fazer a rescisão do contrato dele, para ele sacar a FGTS e entrar no seguro-desemprego. Até mesmo porque o governo federal, isso já aconteceu no governo Lula e está se estendendo agora para o governo Dilma, está extremamente preocupado com o volume de recursos que tem pago seguro-desemprego. E nós sabemos que muitos desses recursos que têm sido destinados ao pagamento de seguro-desemprego, eles estão pagando seguro-desemprego a trabalhadores que não foram demitidos de forma involuntária, que as demissões dele aconteceu por conta desse acordo fraudulento que é celebrado entre patrão e empregado para rescindir o contrato de trabalho. Porque nessa história aí se beneficia todo mundo. O patrão se beneficia porque não vai pagar os 40%. Né? O empregado porque vai sacar o FGTS de forma indevida e da entrada no seguro-desemprego. E às vezes fica 5 meses trabalhando na mesma empresa sem vínculo empregatício, ou seja, cometendo mais crimes ainda, crime por cima de crime. É isso aí, chegamos ao final de maio. Olha, eu vou te falar uma coisa.
para concluir essa palestra de Dr. Bacurau, deu trabalho. Porque a palestra é boa, o tema foi muito importante, os debates foram significantes, vocês viram aí as opiniões de alguns dos palestrantes e também de alguns participantes, e vocês podem perceber que o tema era tão relevante, tão importante, que dava ainda para ele passar o dia inteiro falando sobre direitos trabalhistas e com certeza não iria dar tempo. Mas eu quero aqui de coração agradecer toda a equipe Leite Contabilidade que realizou esse evento lá nas dependências do Sebrae, todos aqueles que se empenharam de forma direta ou indireta. Quero agradecer aos nossos apoiadores, como a Cajuína São Geraldo, a Uniodonto, a Origem, a Café Santa Clara, que esteve lá presente fornecendo café para todos os congressistas, todos os seminaristas que estavam lá presentes nas dependências do Sebrae, agradecer o Sebrae, todos aqueles que de forma direta ou indireta participaram do 5º Seminário Leite e Contabilidade, lembrando que em novembro de 2014 estaremos realizando o 6º Seminário Leite e Contabilidade e queremos contar com a sua presença. Um abraço a todos, o programa Café com Leite encerra por aqui, agradece toda a equipe de produção, terça-feira estaremos de volta. Um abraço a todos e até lá.